A paz de Cristo, meus amigos, professor Denis Pereira aqui chegando com a pré-aula para a lição 9 na classe dos adolescentes. Isaac e Rebeca, um casal especial. Você sabe que nós atuamos há mais de 20 anos com a escola dominical e é um prazer semanalmente estarmos juntos para prepararmos mais uma aula da EBD. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós, tá? O primeiro link aqui no canal é para você nos auxiliar o canal, auxiliar aqui a nossa criação de conteúdo, adquirindo o nosso livro O Propósito é Maior que a Sua Dor. É um livro que vai mostrar e tem mostrado para muitas pessoas que a dor não é o propósito, mas tem propósito, tá certo? Mas nós não podemos deixar a dor nos definir como pessoa. A dor faz parte da vida, mas não é a vida. Como lidar com a dor? Se a dor faz parte da vida, o determinante não é a dor em si, mas como reagimos a ela, tá certo? É um livro para jovens, adolescentes, para todos, afinal de contas, na vida de todos existem dores, tá certo? Então adquira, tá no primeiro link, você adquire e assim que você entra no site, você já baixa ele para você, nos ajuda na criação de conteúdo e também a realizarmos um sonho de casamento. Eu e minha esposa, 25 anos de casamento esse ano, queremos realizar uma viagem e este livro é uma das formas de você contribuir um pouquinho com esse nosso sonho, tá bom? Olha só, Isaac e Rebeca, um casal especial. Lembrando que em breve, assim, em breve que eu digo coisa de 45 dias no máximo, nós vamos lançar o nosso treinamento Transforme as Suas Aulas. Vai ser muito top e eu estou muito ansioso para entregar isso para vocês. Conto com vossas orações, tá? Ó, vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. Gênesis 24, 24 é aqui a mensagem em destaque desta lição. Só lembrando que na descrição tem também todos os links para você entrar em contato conosco. Atendemos agendas, pregações, ministrações, acampamentos, congressos, eventos, culto da tarde, culto da noite. Enfim, é um prazer atender os irmãos. Nosso Instagram também, @Denis Pereira Oficial, você acompanha as nossas agendas. Lembrando que todo sábado pela manhã, às 9 da manhã, temos o Fala de Não podcast, neste sábado, com a presença do pastor Bisnaga, um dos maiores líderes de adolescentes da atualidade, estará conosco na mesa conversando. Vamos lá, primeiro tópico aqui, ó, uma esposa para Isaac, tá? Então nós temos aqui, ó, a sabedoria do pai Abraão, a obediência do servo e a providência divina, tá? Então Abraão, ele foi pai na velhice, por volta aí dos 100 anos de idade, né? E ele, então, se preocupava com o futuro de seu filho Isaac. Para isso, ele chamou o servo mais velho que ele tinha na sua casa, para que este procurasse na sua parentela uma esposa para Isaac, né? Que ele escolhesse uma esposa para Isaac lá na sua parentela, tá certo? E este servo, este empregado, aceitou esse juramento, fez esse juramento. Em obediência, ele partiu lá para a casa do irmão de Abraão, né? E, claro, diante aí de uma missão muito importantíssima, né? Vale lembrar que a obediência é um fator indispensável para que o homem cumpra a sua parte no propósito divino, tá? Então, nossa obediência ela é a Deus. E nós obedecemos a Deus através da obediência às autoridades que ele estabelece. Isso tem que ficar muito claro para os adolescentes. Assim como é impossível amar a Deus sem amar pessoas, como amar a Deus que você não vê, e como amar a Deus que você não vê e dizer que ama pessoas que você vê, também não é possível obedecer a Deus sem obedecer pessoas, sem obedecer autoridades, começando pelos pais, pastores, líderes, professores, tá? Quando ele chegou lá no local, à beira do poço, onde as moças estavam para tirar água, ele fez uma oração pedindo um sinal a Deus. Quando terminou de orar, tem toda a história, tem todo o contexto, ele faz uma oração, olha, a moça a quem eu pedi água, e ela fala assim, eu vou tirar para você e para todos os seus camelos, é esta moça. E aí, quando ele encontra a Rebeca, ele vê a Rebeca, ele pede a ela e ela faz isso, tira água para ele, tira água para todos os seus moços. Vale lembrar aqui que o que está nesse contexto aqui, tá? Nós temos um contexto cultural onde era muito comum que o pai buscasse uma esposa para os seus filhos. Agora, não confunda isso com uma obrigatoriedade de que Isaac
tinha que aceitar a esposa que viesse, e de que Rebeca era obrigada a se casar no caso com Isaac. Não. Tanto é verdade que, continuando no contexto, existe uma pergunta que é feita a Rebeca: irás tu com este varão? E ela decidir, tá bom? Então, às vezes a gente deixa passar uma ideia de que o casamento era uma coisa obrigatória, a moça era obrigada a casar com o rapaz. Não, ok? Havia toda uma questão de participação da moça também no casamento. Qual é a diferença? É que naquela cultura, eles são criados para casar, para amar. Na nossa cultura, casar por amor. Né? Então, eu te amo, quero casar contigo. Não, naquela cultura é casar para amar. E é a cultura certa. É o que a Bíblia nos mostra. Né? Então, é no casamento que nós descobrimos o verdadeiro amor e, portanto, casamos para amar, casamos para fazer dar certo, não para ver se vai dar certo, tá bom? Muito bem, tópico 2 aqui para nós, tá? Então, e o que nós temos aqui? Todo um contexto de orientação. Abraão orientando, os servos seguindo a orientação. Então, primeiro ponto aqui é a importância de seguirmos as orientações, principalmente dos nossos pais, quando o assunto é casamento, tá? Tópico 2, Rebeca, um exemplo de disposição, tá? Nós temos aqui uma jovem ocupadíssima, tá? Nós podemos falar que os dois eram ocupados, tá? Tanto que Isaac já estava pronto para casar e Rebeca também. E esse é um grande diferencial também na nossa cultura. O pessoal está mais preocupado em namorar do que em casar. Quem está preocupado em namorar não se preocupa em se preparar para casar. Então, a mentalidade ainda precisa melhorar nesse aspecto. Ou seja, você tem que se preocupar em casar, porque preocupado em casar, você se prepara para o casamento. Casa, móveis, trabalho, profissão. Né? Bom, uma jovem ocupada. Tá? Então ali nós temos uma moça carregando água, levando algo que era muito pesado durante todo o trajeto. Rebeca é o exemplo de uma jovem que, com esforço pessoal, cumpria sua responsabilidade com a família. Da mesma forma, nós devemos ter filhos sábios e obedientes, que agem com responsabilidade diante das tarefas delegadas pelos pais. Tá? Então, as pequenas tarefas cumpridas diariamente dentro de casa, elas nos preparam para grandes tarefas, para tarefas maiores. Então não é só lavar um copo, não é só tirar a mesa, não é só ajudar a fazer a comida. Aliás, nós precisamos aprender isso, tá? Marido não ajuda a mulher, porque a casa também é dele. Assim como os filhos também. Eu estou ajudando minha mãe lavando a louça. Não, você não está ajudando sua mãe a lavar a louça, porque a louça é sua. Você está compartilhando a casa. Na casa nós compartilhamos tudo. Nós compartilhamos a comida e também a manutenção da casa. Certo? Então não é uma questão de ajuda, é uma questão de compartilhamento. Quando o marido entender isso, quando filhos entenderem isso, entendeu? Não, eu vou limpar porque essa casa é minha, então eu vou limpar. Eu vou limpar porque eu também sentei na mesa para comer. Então não é uma questão de ajudar, tá? Ajudar se ajuda estranhos, ok? Ajudar é o garçom que ajuda tirando a mesa. Em casa nós compartilhamos a vida a dois em todos os aspectos, incluindo a manutenção e a limpeza da casa também. Rebeca mostrou ali disposição para servir. À beira do poço, Rebeca mostrou-se pronta para tirar água, dar ao servo e aos seus animais, né? Então ela viu uma necessidade e se dispôs a ajudar. Um camelo é capaz de beber até 100 litros de água. O servo tinha 10 camelos e Rebeca ajudou, certo? Então, não sei se ela tirou 1000 litros de água, mas ela tirou água suficiente para todos esses camelos. Que ela tenha tirado 500 litros de água é muita coisa, tá? Então Rebeca estava disposta a ajudar. O serviço é uma característica fundamental da vida cristã, tá? E em casa e na família é o lugar onde a gente mais serve, tá? E família é lugar de servir. Casamento é sobre serviço. Rebeca mostrou disposição física e mental para servir. A jovem tinha um entendimento correto sobre como se portar diante das necessidades de sua casa e de outras pessoas. Ela era forte e sensível às necessidades
dos outros, tá? Então ela pensava no outro. Isso é uma forte característica, tá? Que é pensar no outro, porque casamento é sobre o outro. Casamento não é sobre nós. Casamento não é sobre, eu quero encontrar a pessoa certa. Tá, mas e o que você vai oferecer? Você é a pessoa certa. Entende? Então é muito egoísta muitas orações para casamento. Senhor, eu quero isso, 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 isso. Tá, mas o que você oferece? Tem que ver o que você oferece. Tá certo? Muito bem. O casamento de Isaac e Rebeca, e se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, tá? Depois do encontro no poço e das declarações do empregado de Abraão, a Rebeca, a moça voltou para casa e contou tudo aos pais. Veja, ela não foi imediatamente, ela foi contar aos pais. Os pais estão totalmente envolvidos. Os pais de Isaac estão envolvidos e os pais de Rebeca também estão envolvidos. Olha só, tá? Eles estão envolvidos. Ao chegarem nas terras de Abraão, Isaac e Rebeca se encontraram e celebraram o casamento. Por quê? Porque eles eram criados numa perspectiva de casamento. Por isso que quando Rebeca chega, eles já se casam. Não tem que esperar, não. Isaac estava pronto para o casamento. Então, quanto tempo deve durar o namoro? Depende do quão prontos estão os dois para o casamento, em todos os aspectos emocionais, espirituais e materiais, certo? Por isso que namoro é para casamento. Por isso que nós temos que falar para adolescentes sobre casamento, para que eles se preparem para o casamento, ok? Esperando em Deus. Quando menino, Isaac viveu dias de dificuldade. Na juventude, ele e seu pai foram colocados à prova por Deus. Tais experiências certamente ensinaram Isaac a confiar em Deus, assim como seu pai. Isaac só se casou aos 40 anos, tá? Isaac só se casou aos 40 anos. Numa notícia de que o filho de Abraão tenha se envolvido com outras mulheres. Ele esperava em Deus o tempo certo e a pessoa certa para o matrimônio. Lembrando, enquanto ele esperava a pessoa certa, ele se tornava também a pessoa certa. Um casamento bem-sucedido é a junção de duas pessoas certas que se encontram. Que isso, irmão? O casamento bem-sucedido é a junção de duas pessoas certas que se encontram. Não é uma pessoa certa e uma pessoa errada, são duas pessoas certas. Então, enquanto Isaac espera a pessoa certa, ele se torna a pessoa certa. Receba esta palavra em nome de Jesus. Enquanto você espera a pessoa certa, se torne a pessoa certa. Para que quando a pessoa certa chegar na sua vida, ela encontre em você a pessoa certa. Olha que bonitinho, tá? O casamento está então dentro deste ensinamento, tá? Então veja, a exemplo de Isaac, o jovem cristão só deve se casar sob orientação divina no tempo de Deus, tá? Então qual que é a orientação divina? Um homem e uma mulher, determinados a permanecerem juntos até que a morte os separe. Então casamento não é para criança, casamento não é para adolescente, ok? Casamento não é para ver se vai dar certo, não é uma loteria, é para fazer dar certo. Bom, o lindo casal enfrentou dificuldades. Eles também não podiam ter filhos, pois Rebeca era estéril, tá? Então todas as matriarcas, elas não podiam ter filhos, tá? A mãe de Isaac, Sara, não podia ter filhos, Rebeca não podia ter filhos. Depois Jacó, um dos filhos de Isaac, vai se casar e a sua mulher do coração, Raquel, também é estéril. Bom, agora, e das três, só a Rebeca não empresta Isaac para ninguém. Só a Rebeca diz, não, aqui não vai entrar uma terceira pessoa aqui no meio, não. Veja, Isaac buscou a Deus em oração até que o Senhor atendeu o seu pedido e curou sua esposa. E aí fica a pergunta, né? Se as outras tivessem orado, né? No caso de Sara, não precisava nem que Deus já tinha falado, que abria o marido dela e tal. Rebeca ficou grávida e deu à luz gêmeos. Isaac tinha 60 anos quando Jacó e Esaú nasceram. Esse exemplo nos mostra que mesmo as pessoas fiéis a Deus enfrentam lutas e adversidades. Também nos ensina que sempre devemos orar e clamar ao Senhor. Ele ouve nossas orações e nos responde conforme a sua vontade. Por isso que nós dizemos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Né? Isaac passou pelo teste de fé quando ele foi levado ao Monte Moriá por seu pai e agora no seu casamento, quando a sua esposa Rebeca não pode gerar filhos. Então ele ora ao Senhor. Né? Então sermos fiéis ao Senhor não significa que não passaremos por adversidades. Pelo contrário, que as adversidades se tornarão testemunho do milagre de Deus nas nossas vidas. Então, com esta lição, nós podemos ensinar aí aos adolescentes que vale a pena confiar no Senhor,
vale a pena esperar no Senhor, mas enquanto você espera, você também se prepara, para que quando você encontrar a pessoa certa, você se encaixe perfeitamente no propósito divino para o casamento, que é até que a morte os separe. Uma grande lição também do casamento de Isaac e Rebeca é que jovens, quando estão preparados para o casamento, eles enfrentam juntos as adversidades. Um casamento bem-sucedido é aquele casamento, não é aquele casamento que não tem adversidades, mas aquele casamento que quando as adversidades chegam, os dois enfrentam juntos as adversidades. E isso é possível perceber já no namoro. Se no namoro, ao sinal de qualquer problema, já se fala em largar, já se fala em abandonar, é um bom sinal de que se isso for levado a um casamento, no casamento vai ser assim também, só que as consequências são muito piores. Então, relacionamentos que vêm de Deus, aprovados por Deus, são aqueles relacionamentos aonde as adversidades são enfrentadas juntos. As adversidades são lutadas e vencidas lado a lado. Ninguém abandona ninguém, um não abandona o outro. Os dois estão juntos, então estão juntos para lutar, para vencer, para chorar, até para perder, mas acima de tudo, para permanecerem juntos. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.